Olá, um salve a todo mundo que me escuta. Meu nome é Andressa Viana. Eu vou fazer essa introdução de uma série de 10 vídeos que eu vou fazer compartilhando um pouco da minha visão e da minha experiência com projetos executivos de cultura e cultura digital. Por que essa intersecção? Eu sou brasiliense, uma das primeiras gerações nascida, na verdade a segunda geração nascida na capital, né, essa capital imaginária que foi inventada literalmente, e que vivia uma grande lacuna sobre a própria tradição. Vieram pessoas de todos os lugares do Brasil para construir Brasília. Quando você sai dos 16 quilômetros do plano piloto, daquele avião desenhadinho, bonitinho, plantadinho e com a graminha cortada, você cai nas cidades satélites e você é capaz de encontrar Maranhão, Ceará, muita Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tudo num pedacinho do Centro-Oeste. Isso é muito transformador e essa busca de uma identidade, né, tão plural fez a minha geração enxergar, e inclusive os grupos onde a minha formação melhor se deu, como ativista e produtora executiva cultural, me fez perceber que tudo na vida havia de ser feito e ainda estava para ser feito. Cada geração eu acho que tem um pouco dessa responsabilidade, ou deve ter, no mínimo, essa curiosidade de fazer diferente. Então a minha formação é basicamente de sociedade civil. Eu sou literalmente uma ativista que por mais que tenha feito projetos nas esferas federais, já fiz projetos de Lei Rouanet, muitos aprovados, muitos declinados. Eu já fiz projetos para a Petrobras, alguns aprovados, alguns declinados, alguns vários editais municipais, porque aí eu trabalhei tanto em Brasília quanto em São Paulo. Anos depois eu vim para São Paulo. E muitos projetos independentes e muitos projetos privados, né? Já fiz parte de empresas privadas, mas todas, e eu tive essa sorte de encontrar, assim, de dar início na minha carreira profissional na época do governo, nosso saudoso governo Lula, onde a gente tinha nada mais, nada menos que o ministro Gilberto Gil e figuras excelentíssimas. E acho que a primeira coisa que eu quero deixar muito clara do meu ponto de vista é que nenhuma ação cultural deve ser desligada de um contexto de política pública. Se você pensa em elaborar algum projeto, faça essa observação das políticas públicas, faça uma observação do impacto comunitário que isso vai ter. Porque esse é seu público. Quem está perto de você é seu público. Você pode, inclusive, fazer um projeto online, mas essas pessoas elas fazem parte de uma sociedade. E essa sociedade, por vezes, tem regras, e regras também devem ser testadas na prática, mas também devem ser exercitadas, experimentadas. Eu tive uma formação em cinema e mídias digitais, mas eu já era uma ativista do teatro de rua e de grupos circenses e da cultura popular. Eu fui articuladora civil de políticas públicas para as culturas tradicionais na minha época jovem de Brasília, e isso me deu a melhor escola para inventar projetos sem estar desligados do mundo, sem estar desligados das pessoas reais que fazem a arte, que fazem a cultura e que detêm esse conhecimento comunitário. Só para falar um pouquinho da importância do contexto do governo do ministro Gil, foi um momento onde a internet ganhou a democratização da informação. Isso era uma pauta muito cara na época. Na época a gente estava discutindo o marco civil da internet, estava tudo sendo implementado. Nós tínhamos políticas públicas para banda larga, nas periferias e em comunidades tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, indígenas. E eu fiz, de novo, como articuladora civil, eu fiz muitas oficinas, eu fiz muitas articulações com os pontos de cultura que foram implementados através de um projeto de Célio Turino,
também bebeu da fonte de muitos pensadores aí ao redor do mundo. E também era muito fresca a ideia da transformação, né, do que até então era chamado de mecenato e era muito pouco acessível às parcelas, né, menos, digamos, era pouco acessível para quem não já detinha um poder de financiamento. Então a Lei Rouanet, que ela foi implementada, eu ainda era uma criança, mas na prática ela começou a ganhar essa democratização ali, pelas beirinhas dos anos 2000, e aí juntando com o boom da internet, juntando com a acessibilidade da informação. Então, tenho 3 eixos principais, assim, na minha forma de pensar e na minha forma de elaborar projetos executivos. Não estar desligado da sociedade, do seu público-alvo, de políticas públicas. 2, estar antenado às perspectivas da cultura digital, que hoje eu tenho um amigo muito querido que trazia muitas vezes a seguinte frase: quando eu cheguei aqui na internet era tudo mato. Ele era um grande ativista da cultura digital e um grande pensador. E se vocês estão agora usufruindo desse boom, tenham a curiosidade de pesquisar como é que isso começou, qual é a ideia original da internet, qual é o valor da democratização da informação e não do monopólio dela, e, principalmente, a generosidade intelectual. Tudo que você vai criar no mundo é para o mundo, mas ele é único. Não adianta ficar fazendo o mesmo velho. Mas você pode beber da fonte de muitas pessoas que já fizeram coisas. Mas o seu contexto é único. A sua comunidade é única. E o seu momento histórico é único. Então tem a curiosidade de pesquisar, se empoderar de todos os projetos que já foram feitos antes do seu. Isso é, enfim, o primeiro vídeo após essa introdução, porque eu realmente acho que sem contexto e sem pesquisa, a gente corre risco esse grande risco liberalista de achar que a gente é o centro do mundo e de que a gente vai ficar falando com a parede, porque o nosso produto cultural, o nosso ativo cultural vai perder o sentido em questão de meses. As coisas mudam muito rápidas e elas precisam ter firmeza histórica e social para acontecer. Esse é meu ponto de vista. O desafio é fazer vídeos bem-humorados. Eu vou tentar, embora o sarcasmo venha muito forte nesse momento, quando eu falo desse tema que para mim é tão apaixonante e que é tão forte dentro do meu coração ativista. Então eu espero que vocês curtam, que vocês usufruam, e é isso.